Ok, vamos lá. Foco total aqui para uma revisão direta ao ponto sobre temas de contratos que sempre aparecem em provas. Revisão, resolução e o princípio da boa-fé. A ideia é deixar tudo organizado, de um jeito claro e objetivo para ajudar no estudo. Para começar, vamos pensar numa coisa que é fundamental. É comum a gente achar que um contrato, uma vez assinado, vira lei entre as partes, que é intocável, não é mesmo? Mas na prática, o direito é bem mais dinâmico. É exatamente esse cabo de guerra entre a segurança do que foi combinado e a necessidade de justiça que a gente vai desvendar agora. E olha, para entender qualquer tipo de mudança contratual no Brasil hoje, a gente tem que partir do pilar central de tudo, a boa-fé objetiva. Com o Código Civil de 2002, ela se tornou a grande bússola, a regra de conduta que guia toda a vida do contrato, da negociação até o fim. E aqui tá o pulo do gato. Não estamos falando daquela boa-fé subjetiva, sabe? A intenção da pessoa ou o que ela tá pensando. Não. A boa-fé objetiva, que está lá nos artigos 113 e 422 do Código Civil, é um padrão de comportamento que a gente consegue ver, é o que se espera de uma pessoa correta, leal, naquela situação. A doutrina, para facilitar, organiza essa ferramenta superpoderosa em 3 funções. Primeiro, a função interpretativa. Ela diz para o juiz ler o contrato sempre buscando o equilíbrio. Depois, a integrativa, que é incrível porque ela cria obrigações que nem precisam estar escritas no papel, como o dever de cooperar. E, por fim, a função limitadora, que está ligada ao abuso de direito lá do artigo 187, e que basicamente bota um freio em quem tenta usar uma cláusula para agir de forma desleal. E é dessa função integrativa que nascem os famosos deveres anexos, um tema quentíssimo para provas. Quer dizer, mesmo que o contrato não fale nada, as partes têm o dever de informar, de colaborar, de proteger a confiança que foi depositada ali. Se alguém viola um desses deveres, está violando o próprio contrato. Ok, beleza. Com a base da boa-fé bem firme, vamos para o primeiro mecanismo de mudança, a revisão. O que acontece quando um evento totalmente inesperado deixa o contrato super injusto, mas as partes ainda querem que ele continue? O ponto crucial é esse. Revisar é para ajustar, não para destruir. O objetivo aqui não é acabar com o contrato, mas sim reequilibrar as coisas para que ele possa sobreviver, restaurando a justiça entre as partes. Mas, muito cuidado aqui. Não é qualquer aperto financeiro que permite a revisão. O artigo 317 do Código Civil é bem exigente. O fato precisa ter acontecido depois do contrato, ser imprevisível e, principalmente, causar uma desproporção gigantesca no valor da obrigação. Tem que ter tudo isso junto. Sem um desses elementos, o juiz não pode meter a caneta para revisar o contrato. Agora, vamos avançar para uma medida bem mais drástica. E se o ajuste não for possível ou se as partes não quiserem mais continuar? Aí a gente entra no campo da resolução, que tem um objetivo completamente diferente. É o oposto, né? Se revisar é ajustar, resolver é extinguir. Aqui a finalidade é colocar um ponto final na relação. O vínculo é desfeito de vez. É fundamental guardar bem a sua posição. Um busca preservar, o outro busca encerrar. A lei prevê basicamente 3 grandes caminhos para a resolução. O mais comum, claro, é o inadimplemento. Uma das partes simplesmente não cumpre o que prometeu. Mas também pode acontecer por onerosidade excessiva, que a gente vai ver em detalhe, ou quando a obrigação se torna fisicamente impossível de ser cumprida. E aqui, atenção, tem um detalhe que as bancas adoram explorar. Para pedir a resolução por onerosidade excessiva com base no artigo 478, a parte não precisa já estar inadimplente. A questão é que o cumprimento se tornou tão caro, tão desproporcional por causa de um fato novo, que seria uma baita injustiça exigir que ela cumpra. A ação acontece antes do calote, justamente para evitar um prejuízo ainda maior. Agora sim, vamos para o ponto central da nossa revisão, aquela comparação direta que é o prato preferido dos examinadores. Entender a diferença clara entre revisão e resolução é o que nos impede de cair em pegadinhas. Vamos organizar isso para não ter erro. Pensa assim, qual a finalidade? Revisão busca ajustar, resolução busca extinguir. Certo. E o fundamento? A revisão parte de um desequilíbrio, a resolução geralmente parte do não cumprimento ou de uma onerosidade extrema. E a consequência? Com a revisão, o contrato segue vivo, continua. Com a resolução, ele acaba. Simples assim. Tudo bem, essa é a teoria, o que está na lei. Mas e na prática?
como é que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem aplicado esses conceitos em casos reais. É a jurisprudência que nos mostra o caminho. Olha, o STJ tem sido bem criterioso, viu? Deixou muito claro que a pandemia, por exemplo, não foi um cheque em branco para sair revisando tudo. Era preciso provar o impacto real e direto naquele negócio específico. Além disso, o tribunal sempre reforça que o risco normal de um negócio, como a variação do dólar, não é fato imprevisível. Ah, e um ponto muito importante, o artigo 479. Ele é tipo uma válvula de escape. Permite que a parte que seria prejudicada pela resolução ofereça um ajuste para salvar o contrato, mostrando que a lei sempre prefere manter o acordo vivo, se for possível. Certo, agora é modo revisão turbo. Vamos passar rapidinho por aqueles conceitos que precisam estar na ponta da língua no dia da prova. Atenção máxima aqui. Primeiro, as 3 funções da boa-fé objetiva. Não tem como esquecer. É interpretar, integrar e limitar. Simples, direto e sempre aparece. Segundo, a fórmula da revisão. Grava essa dupla. Precisa de um evento imprevisível que gere um desequilíbrio manifesto. Faltou um dos dois, já era. Não tem revisão. E terceiro, um erro muito comum. Onerosidade excessiva, aquela que vem de um evento extraordinário e imprevisível, é uma coisa. Dificuldade financeira comum, que faz parte do risco de qualquer negócio, é outra totalmente diferente. As bancas adoram misturar esses dois conceitos para confundir. E para fechar com chave de ouro, para garantir que tudo ficou no lugar, aqui vai o resumo bisurado. Aquele quadro mental para organizar as informações e levar para a prova com segurança. Bora lá para fechar de vez. Boa-fé é lealdade, é cooperação. Revisão. Lá dos artigos 317 e 478, mantém o contrato vivo, só que ajustado. Resolução. Nos artigos 475 e 478, encerra o contrato. E tudo isso gira em torno dos grandes princípios: função social, boa-fé e equilíbrio contratual. E o que o STJ diz? Para revisar, tem que provar o impacto concreto no seu caso. E fica aqui a reflexão final, que no fundo sintetiza todo esse nosso debate. A resposta para essa pergunta não está numa regra única, mas sim na aplicação equilibrada de todos esses conceitos que a gente acabou de revisar. É entender como funciona essa balança entre a segurança jurídica e a justiça contratual que faz toda a diferença. Bons estudos!